Olá, sejam bem-vindos ao canal PT UESC. Eu me chamo Thalita e hoje nessa aula, nesse vídeo, trago mais uma aula para te ajudar nos seus estudos para o Enem, preparação para o Enem. Trago aula de literatura, na qual eu tenho aulas gravadas anteriores que remetem ao assunto das escolas literárias, que é o que nós vamos continuar tratando nessa aula. E já quero falar para você que, se você não assistiu nenhuma aula de literatura, nenhuma aula minha ainda, tem uma aula do início, onde falo o conceito de literatura, o porquê existem as escolas literárias, então vale a pena você conferir e estar por dentro aí do início desse estudo. E na aula de hoje, eu vou tratar sobre o classicismo. O classicismo, que nós já falamos, quer dizer, eu já falei de escolas anteriores a esta, como eu coloco aqui nesse primeiro slide, duas que antecederam, que foi o trovadorismo e o humanismo. Então, você pode estar assistindo essas aulas aí separadamente, que vai te ajudar bastante. Então, aconteceu muita coisa nessa história da literatura, nessa linha do tempo das escolas literárias, e o pensamento do homem, que é a literatura, né? É o pensamento do homem, ele foi mudando. Então, o classicismo, ele vem nessa sequência, após o trovadorismo e o humanismo. O trovadorismo, que aconteceu lá na Idade Média, o humanismo, que veio para fazer uma transição para o classicismo, que, na verdade, o classicismo acontece na Idade Moderna. Então, passamos na Idade Média, fizemos essa transição no humanismo, e hoje vamos tratar do classicismo sobre algo mais moderno. Então, o humanismo, ele foi próximo ao classicismo, ele meio que prepara para a chegada do classicismo. Então, como eu já disse para vocês, o humanismo, ele meio que preparou essa chegada do classicismo, e o classicismo, ele é o nome dado à literatura que acontece dentro do Renascimento. Então, o classicismo acontece dentro do Renascimento. Eu acredito que você já tenha ouvido falar sobre o Renascimento nas aulas de história, que foi um importante movimento de ordem artística, cultural, foi assim também um movimento para a ciência, e aconteceu nessa passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Então, que é onde nós estamos agora falando, que é sobre o classicismo. Então, veio lá da Idade Média, foi essa passagem da Idade Média para a Idade Moderna, que é quando acontece o renascimento, o nome já diz tudo, algo que renasce. Então, em um quadro de sensíveis transformações que não mais correspondiam ao conjunto de valores apregoados pelo pensamento medieval, o Renascimento, ele traz um novo conjunto de temas, ele traz interesses para os meios científicos, culturais da época. Então, o Renascimento, na verdade, ele não é uma total ruptura, uma ruptura radical com o mundo medieval. Nós ainda vamos encontrar nesse estudo características medievais. Não rompeu totalmente. A razão, de acordo com o pensamento renascentista, era uma manifestação do espírito humano que colocava o indivíduo como mais próximo de Deus. Então, ao exercer sua capacidade de questionar o mundo, o homem ele dava razão ao dom concedido de Deus, que é chamado de neoplatonismo. Outro aspecto das obras renascentistas era o privilégio dado às ações humanas, que
refere-se ao humanismo. Então, esse aspecto humanista, ele inspirava-se em um ponto-chave do Renascimento, que é o elogio às concepções artísticas da antiguidade clássica. Então, é aí que chegamos ao classicismo. Então, o Renascimento, ele sugeriu uma mudança de posição a ser ocupada pelo homem no mundo. Então, esse movimento ele suscitou valores, questões que fizeram outros movimentos também acontecerem. Foi a partir do Renascimento. Então, dando continuidade, aqui o nosso próximo slide. O classicismo, ele traz aí algumas manifestações que trouxeram demandas para o homem desse período, demandas políticas, demandas na ciência, como eu já disse, na religião também, nas artes. Então, essas demandas para o homem na realidade renascentista, na literatura, é o que nós chamamos de classicismo. Então, para entender o classicismo, vamos relembrar também o que aconteceu no humanismo, já que foi o humanismo preparou para a chegada do classicismo. Porque quando eu disse na outra aula que no humanismo acontecia o antropocentrismo, que era o homem no centro de tudo, mas que na Idade Média tinha o teocentrismo, que foi o primeiro, na Idade Média era o Deus no centro de tudo. E no humanismo foi o homem no centro de tudo. Então chega o classicismo ele chega aí, depois dessa... Primeiro Deus, depois o homem, chega o classicismo, ainda com o homem no centro de tudo. Porque o humanismo nessa preparação, uma das características que ficou foi a característica humanista no classicismo, que é o homem no centro de tudo. Então, a Igreja Católica, ela passa a ser questionada, porque o homem, para questionar, o homem, ele passa a questionar tudo relacionado à Igreja Católica. Então, foi assim que surgiu também a religião luterana. Então, se o homem estava no centro de tudo, ele buscava criticar ali a Igreja Católica a todo tempo. Ele começou a plantar mesmo dúvidas sobre a Igreja Católica. Então, é importante falar dessas características, porque nós vamos presenciar essas características nos textos literários dessa época. Então, essa ênfase cada vez maior no ser humano, a ênfase dos sentimentos do ser humano, o homem classicista, ele é questionador, ele questiona o mundo que ele está, ele questiona a própria posição dele no mundo. Uma característica também do classicismo é o humanismo, como eu já falei, e vocês podem visualizar no slide, que é a valorização do homem, o antropocentrismo, o racionalismo, que é a valorização da capacidade de raciocinar, o raciocínio ali a todo momento, a racionalização, que é a reflexão sobre o mundo e sobre o lugar do homem no mundo, como eu acabei de dizer, e a valorização da cultura grega. Então, o paganismo, a valorização dos deuses e tudo relacionado à Grécia, tudo era muito valorizado. Então, é uma das características do período classicista. O hedonismo, que busca uma satisfação pelos desejos humanos. Carpe diem, o carpe diem, que é um escrito grego, que significa fruição do dia, porque a vida é passageira. Então, eles tinham, nesse período classicista, traziam aí fortemente essa característica, essa vida é passageira. O homem, na verdade, ele não estava preocupado com o eterno, porque o homem está no centro de tudo, então ele não se preocupava com o divino. Então, se o homem está no centro de tudo, então a vida é passageira, então vamos fazer o que achar que está bom, porque não acreditamos no divino. Então, não acreditavam nesse pós-morte. Então, eles precisavam aproveitar a vida, aproveitar o dia, e com isso vem a efemeridade do tempo, que é a contestação que
eles constatam que a vida passa rápido. Então, se a vida passa rápido, vamos viver bem esse dia. Carpe diem, efemeridade do tempo, tem tudo a ver. O neoplatonismo, que significa o amor sensual e, ao mesmo tempo, platônico, ao mesmo tempo que busca o amor sensual, ele busca isso platonicamente, ou seja, distante. Um equilíbrio formal, que é a utilização de poemas de formas fixas, rimas métricas regulares. As estruturas dos poemas, eles começam a trazer algo mais fixo nessa escola literária. E o doce estilo novo, que é o gosto pelo verso decassílabo, que são os versos de 10 sílabas métricas, substituindo, assim, a redondilha maior, que é o verso de 7 sílabas métricas. A personificação também, que traz aí elementos da natureza personificados, na verdade, personificados como deuses gregos. Então, o amor, o tempo. Teve também figuras predominantes nesse período do classicismo. Figuras aí predominaram, então, o paradoxo, a antítese e a personificação, o paradoxo, que expressam ideias contraditórias, que é quando ocorrem duas expressões opostas ao mesmo tempo, mas que fogem dessa lógica. Por exemplo, eu posso dizer que o rapaz é feio e bonito, mas ninguém é feio e bonito ao mesmo tempo. Então, são expressões contraditórias que fogem totalmente dessa lógica. A antítese, que se dá quando se utiliza duas palavras ou ideias com significados opostos, só que é parecido com paradoxo, sim, mas dá para diferenciar. Por exemplo, quando eu digo, quem ama o feio, bonito lhe parece. Então, eu tenho duas ideias opostas, que, na verdade, nessa frase, a pessoa só considera o bonito porque ama. Quem ama o feio, bonito lhe parece. É isso que quer dizer. Então, isso é uma antítese. E a personificação, que também chamamos de presopopeia, que é a atribuição de características humanas a seres não humanos. É um processo de animação, na verdade. Animação de personagens. Tem a intenção de intensificar a expressividade do texto. Eu posso dar como exemplo, se eu falar assim, a Amazônia chora. Então, chorar, ele está... a Amazônia chora, chorar está relacionado a um sujeito inanimado, que é a Amazônia. Então, isso que é a personificação. E tiveram, sim, autores de destaque, como Luiz Vaz de Camões, que, através dele, o classicismo é um grande nome em Portugal. Então, ele carrega, na verdade, o classicismo nas costas. Suas obras são divididas em épica, lírica e dramático. Então, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre os Lusíadas, que é um livro de Camões, uma obra de Camões, muito conhecida. Então, os Lusíadas é uma das obras mais importantes da literatura da língua portuguesa, e ela foi escrita por Camões em 1527. Então, ela foi inspirada nas obras clássicas A Odisseia, de Homero, e Eneida, de Virgílio. Então, ambas, elas são epopeias que narram as conquistas do povo grego. Então, a Grécia, mais uma vez, em destaque aí no classicismo. Então, no caso dos Lusíadas, Camões, ele narra as conquistas do povo português na época das grandes navegações. Quem tiver a oportunidade de fazer a leitura deste livro ou estudar um pouco mais sobre ele, é um grande nome aí na nossa literatura. A estrutura de Os Lusíadas, ela é composta de versos decassílabos, as rimas elas são cruzadas e emparelhadas. É um poema épico do gênero narrativo e é dividido em 10 cantos, é chamado de cantos. A obra, ela traz o assunto
a viagem de Vasco da Gama às Índias. Então, o poema ele conta histórias perigosas de viagens marítimas e descobertas de novas terras, porque as pessoas daquela época viajavam assim, em alto mar. Então, tinham muitas histórias, descobertas de terras, novos povos, culturas. Então, exaltava aí o heroísmo do homem como navegador, aventureiro, cavalheiro. O homem era destemido. Os homens que estavam viajando em alto mar, eles precisavam ser destemidos, bravos. Então, ele enfrenta o desconhecido dos seus objetivos. Então, típico do Renascimento, tem uma característica de exaltação do homem. Então, traz essa característica humanista, o homem no centro de tudo, e coloca aí, tipicamente, o homem exaltado, como nesta obra de Camões, Os Lusíadas. Então, Camões, ele foi reconhecido como um grande literato, elaborando uma obra com uma linguagem muito rica. Então, quem tiver a oportunidade de ler essa obra, Os Lusíadas, eu tenho certeza que você vai te ajudar muito no seu estudo aí para o vestibular, certo? Então, essa foi mais uma aula de literatura. Eu espero ter ajudado. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal PT-UESC, inscreva-se e tenha aulas de outras disciplinas, ok? Até a próxima aula, um grande abraço.